Olá a todos, me chamo Jéssica e venho apresentar o trabalho intitulado Construção e Validação da Cartilha Educativa sobre o uso de tampão ocular em criança com estrabismo. Este trabalho foi feito por Luciara Silvares dos Santos, por mim, Jéssica Alexandra Majewski English, Lavínia Moreira Silva Fundabac, Natália Gamo Pupim, Miriam Fiorese e orientado pela professora doutora Lorena Barros Furieri. Este trabalho também foi feito no Grupo de Pesquisa em Assistência e Educação Integradas em Saúde da Universidade Federal do Espírito Santo pelo Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional de Enfermagem da Universidade Federal do Espírito Santo. O estrabismo é uma alteração da musculatura extraocular, podendo ser congênita ou adquirida, onde o eixo visual não se encontra em um determinado ponto de fixação. Isso ocasiona uma ambliopia, que é o chamado olho preguiçoso, o qual ocorre consequentemente com a perda visual, sendo necessário tratamento clínico ou até cirúrgico. Essa anormalidade atinge em torno de 4% da população e leva a danos sensoriais e a baixa autoestima. O tratamento do estrabismo em crianças deve ser iniciado logo que descoberta a doença. Dentre as terapias visuais existem vários tipos de tratamento que dependem do tipo de patologia. Um desses tratamentos é o uso do tampão ocular, que é colocado no olho de melhor visão. O tampão ocular é o tratamento clássico, que depende da intensidade e da idade da criança e tem o intuito de forçar o cérebro a usar o olho preguiçoso para estimulá-lo, sendo recomendado pelo oftalmologista com a participação da equipe multiprofissional. Dentre a equipe multiprofissional, o enfermeiro pode orientar e ajudar no processo de adesão ao tratamento clínico, aceitação e cuidados, contribuindo na qualidade de vida, tanto nos aspectos funcionais e psicossociais da criança e da família, através da cartilha educativa. Assim, a pergunta norteadora deste estudo é: quais são os conteúdos que devem compor uma tecnologia educacional do tipo cartilha sobre os cuidados com o uso do tampão ocular para as crianças com estrabismo? Logo, o objetivo desse estudo foi construir e validar cartilha educativa para crianças com uso de tampão ocular de um hospital de ensino da região sudeste. Trata-se de estudo metodológico de desenvolvimento de tecnologia educacional, do tipo cartilha educativa, elaborada em 3 etapas, a saber: a primeira etapa foi a elaboração dos conteúdos através de revisão narrativa da literatura. Essa revisão aconteceu entre agosto e outubro de 2022 e foi atualizada de fevereiro a abril de 2023. Foram utilizadas as bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, LILACS, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, Medline, US National Library of Medicine National Institutes of Health, PubMed. Foram utilizados os descritores em ciências da saúde, estrabismo, oclusão terapêutico e criança. Considerados os idiomas português, inglês e espanhol. Foram selecionados 267 artigos e destes foram excluídos 13 em duplicidades. Após a leitura dos títulos e resumos, foram excluídos 233 artigos que não responderam à questão norteadora da pesquisa. 14 foram excluídos após a leitura do texto, resultando em 7 artigos ao final. Foi considerado também o marco temporal dos últimos 10 anos. A segunda etapa compreendeu o desenvolvimento da cartilha, segundo a orientação de Etcher, que fala que as ilustrações precisam ser simples, atrativas, com uma linguagem clara e objetiva, para facilitar a compreensão do conteúdo. Além disso, consideramos para a produção do material impresso o referencial de Moreira, Nóbrega e Silva, que diz que precisa atrair e despertar o interesse e possibilitar que o público-alvo se identifique com o que está sendo dito. A linguagem também precisa ser acessível e o conteúdo precisa ser atraente. Para isso, a cartilha foi organizada em tópicos, que serão melhor descritos mais à frente, e foram utilizados personagens desenvolvidos e validados pelo Grupo de Pesquisa em Assistência e Educação Integradas em Saúde da Universidade Federal do Estado do Espírito Santo pelo Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional de Enfermagem da UFES. Esses personagens, então, que já foram criados em outro projeto, puderam ser utilizados
para compor a história presente nessa cartilha e aí fornecer um meio que possa enquadrar o público-alvo para que ele possa se identificar com a história que foi contada e assim seguir as orientações que o personagem deve seguir na cartilha. A terceira etapa envolve validação de conteúdo pelos especialistas. Essa etapa que se encontra em processo. Da seguinte forma, o material para validação foi entregue para os especialistas e continha termo de consentimento livre esclarecido, um formulário de caracterização dos especialistas com idade, sexo, categoria profissional, titulação máxima e tempo de serviço, conteúdos da cartilha que contém o que é estrabismo, por que usar o tampão ocular, como usar o tampão ocular, cuidados antes do uso do tampão ocular e cuidados na retirada do tampão ocular. Além disso, contém um instrumento para validação de conteúdo com 4 pontos a serem avaliados: conteúdo, linguagem, estrutura e apresentação e adequação ao público-alvo. Foi utilizada uma escala Likert com 3 pontos, sendo eles adequado, preciso de adequações e inadequado. E a validação se dará pelo cálculo do IVC, que é o cálculo de validade de índice de validade de conteúdo, sendo considerado válido quando esse valor for maior ou igual a 80%. Como resultados esperados, esperamos que a cartilha educativa possa ser validada pelos especialistas, sendo um importante instrumento educacional, simples e ilustrativo, para fortalecer e auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo na adesão ao tratamento e na qualidade de vida relacionados aos aspectos biopsicossociais de crianças com o uso de tampão ocular. Nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade de estar apresentando este trabalho. Em breve teremos mais resultados acerca deste estudo.